Pronto, entramos. Beleza. Então, começamos a nossa primeira live de 2024. Relembrando, para quem não conhece a gente, eu e a Cris De Lucas, nós somos parceiras de uma empresa chamada Terceira Cultura, que é uma empresa de mentoria, treinamento e coaching para pessoas que trabalham com a diversidade cultural, né? Gente que está no exterior e que está trabalhando com times multiculturais, gente que está no Brasil remotamente trabalhando em times multiculturais. E o objetivo dessas lives, que ano passado a gente já fez 8 lives, a gente está entrevistando gente que está no mercado, né, trabalhando ou que trabalhou dentro dessa realidade para poder entender o que essas pessoas viveram, o que essas pessoas fizeram, né, para, vamos dizer assim, sobreviver ou tirar o melhor proveito da diversidade cultural. Todas as nossas lives estão registradas dentro da nossa página Terceira Cultura, então, se você está ouvindo a gente, entra lá na Terceira Cultura e assina, né, para a gente poder, para vocês ficarem a par de tudo que a gente for fazendo de entrevista. A gente está fazendo uma entrevista por semana, todas as terças-feiras, e já temos excelentes pessoas já contratadas, não, né? Agendadas para as próximas. Programadas. Hoje a gente vai receber a Viviana Teran, que nesse mundo globalizado, eu aqui na Polônia, a Cris no Rio de Janeiro, e a Viviana, em que cidade você está? Eu estou no Rio Grande do Norte, mas eu sou baseada em São Paulo. E no Rio Grande do Norte, foi baseada em São Paulo. Estamos todas juntas aqui. E eu nunca trabalhei com isso que eu queria falar. Eu nunca trabalhei diretamente com a Viviana e a gente nunca se encontrou pessoalmente. Porém, a gente sempre teve se resvalando, né, em termos de mercado, com as mesmas agências de propaganda, os mesmos clientes, né, as mesmas pessoas. Então, é um prazer enorme ter você aqui. E a gente queria, então, abrir para você se apresentar. Tá ótimo, o prazer é meu. Muito obrigada, Cris Dumont e De Lucas. Adorei o contato e eu acho que é um tópico super instigante para mim também, né? Sei que para vocês, mas para mim também. Então, meu nome é Viviana Teran, eu sou executiva de marketing, sou apaixonada por gestão de marcas, de consumo, me fascina as tendências de consumo, inovação de produtos, branding. Tenho grande vivência nesse mercado, nesse segmento de alimentos, de bebidas, de commodity, de cosmético. Tive a sorte de poder gerenciar marcas icônicas e líderes nos seus segmentos, como Coca-Cola, foi onde nossos caminhos, meu e da Cris Dumont, se cruzaram. Chocolate Sonho de Valsa, Lacta, Royal Gelatinas, Açúcar União e o Boticário. Né? Então, durante a minha trajetória, foi muito bacana, porque eu tive a experiência de navegar por grandes empresas, e pequenas e médias, muitas globais e nacionais, principalmente americanas e várias brasileiras. Né? Recentemente, eu fiz parte de uma startup americana, onde eu, remotamente no Brasil, gerenciava uma marca que é comercializada nos Estados Unidos, com time nos Estados Unidos, base nos Estados Unidos, chefe nos Estados Unidos. Então, foi uma experiência muito interessante do ponto de vista de diversidade cultural nesse contexto de negócios. E aí é que foi o nosso ponto de encontro entre nós três aqui, que é esse tema tão fascinante de diversidade cultural. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez. Espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui, que todos possam participar conosco. Muito bom. Eu estou vendo que o Ibson Cabral, ele já é nosso freguês aqui, né? Toda hora ele aparece, ele tem um podcast muito interessante também. Obrigada por estar sempre aqui com a gente, Ibson. Que bom, Vivi. Então, vamos lá. Você contou rapidamente que você trabalhou em alguns anos em algumas empresas americanas e que depois você migrou para uma grande empresa brasileira, líder no seu segmento e com uma cultura interna muito forte. Fala um pouquinho desses desafios que você enfrentou nessa transição, sobretudo a parte cultural, né? Sim. Bom, sim, verdade. Sim. Foram, acho que quase 15 anos, inclusive o meu começo profissional em empresas americanas, foi através de empresas americanas. Então, uma cultura que sempre foi muito arraigada, até onde eu conseguia navegar plenamente dentro desse contexto. E aí surgiu uma ótima oportunidade nessa empresa
brasileira, super empresa, líder de segmento, como você falou, super bem estruturada, com uma cultura fortíssima. E aí foi um excelente desafio, aquele frio na barriga inicial. E que eu acho que, assim, tem tanta coisa para falar, mas eu acho que, assim, em termos de grandes diferenças, a primeira é uma cultura forte e relacional que essa empresa brasileira me proporcionou. E aí, forte e relacional no sentido que, assim, sintetizando bastante, quase que você falar people first, people e resultados de negócio estão no mesmo patamar de importância, e isso é um grande contraste, às vezes, com culturas americanas. Aí eu estou generalizando, né, empresariais, porque se você olhar para a década de 80, se você olhar agora 2000, né, as culturas todas empresariais evolucionam, e aí eu estou generalizando como americanas, claro que tem várias exceções dentro desse contexto. Mas o interessante foi observar que esse desafio de cultura era quase que, eu falo, desdobrando um pouco, além do mesmo nível de importância e do que importa para a empresa, no final das contas, e também é o como, o how, que a gente chama. O how é super importante, né? Então, aí o desafio era ajustar o tom, né? Ajustar o tom, um tom mais acolhedor, um tom mais inclusivo, um tom, né, de ouvir um pouco mais da escuta ativa, mais empático, mas sempre tendo em vista, sim, os resultados financeiros, que até então comentei que é uma empresa super líder, de uma liderança enorme, de uma empresa de ponta e realmente muito focada em planos estratégicos e resultados. Então, acho que esse foi um grande desafio, né? E dentro desse contexto, eu tinha, assim, dentro da minha agenda, um novo mindset para mudar dentro da empresa. Eu era responsável por marketing, trade, e depois eu assumi a área comercial. Tinha um mindset novo que eu precisava implementar, trazendo um pouco do background da minha gestão de bens de consumo, e aí eu tinha que lidar com uma equipe que naturalmente é heterogênea, né? Porque marketing e venda, a gente sempre sabe que tem aqueles conflitos que são saudáveis no final das contas, mas você tem que saber lidar e conduzir. Então, esse foi um grande desafio a partir dessa diversidade que eu trouxe, que seria uma forte cultura relacional. E uma cultura relacional, que eu falo forte e homogênea, porque eu sentia muito todos agindo em compatibilidade com aquela cultura. Ela realmente era viva e as pessoas vivenciavam isso. Em termos... Desculpa, fala. Não, o que eu queria falar para a Cris, que você explicando já me veio uma outra questão que eu queria elaborar um pouquinho mais, só para a Cris deixar eu elaborar um pouquinho mais aí nessa pergunta. Tá. Eu vou só comentar as duas últimas diferenças, aí, por favor, traga sua reflexão. A segunda diferença, eu acho que se eu puder olhar de guarda-chuva, é a governança. Uma governança muito estruturada, o que é similar, digamos, com a cultura de onde eu vim, mas uma governança estruturada de forma diferenciada. O fundador já estava no conselho, né? Então já era uma fase, uma maturidade diferenciada, que até me ajudava nessa transição. O CEO, a família sentada na cadeira de CEO. E aí um CEO assim, muito atuante, participativo, tipo chão de fábrica mesmo, que conhece o negócio de cabo a rabo, conhece todo mundo por nome, independente dos layers, dos níveis. Então, o desafio aí é conquistar a primeira confiança, né? Porque parte do executivo que está entrando nesse contexto, primeiro, uma rápida curva de aprendizado para entender muito bem do negócio, para se equiparar, pelo menos, num nível de conversa e de reflexão, conquistar a confiança do board, né? Que você vai gerar discussões que, do ponto de vista técnico, até o olhar de fora, faça sentido gerar aquela discussão internamente e juntos criarem modus operandi que façam sentido para aquela empresa, porque não é um copy-paste. Copy-paste é fácil, mas o copy-paste é perigosíssimo, então precisa ter um filtro aí e um entendimento de como que faz sentido a gestão do negócio ali dentro daquele ambiente. Então, eu acho que, sim, o desafio era, às vezes, decisões controversas, saber pesar bastante também os dois lados, né, que são as pessoas, o como, e também os resultados, que são super importantes, né? E o terceiro ponto, eu acho que eu achei maravilhoso, foi um RH muito forte. Eu presenciei dentro dessa empresa com cultura forte, cultura homogênea, um RH muito atuante, participativo, líder, questionador. E eu acho que é bacana essa parte, porque faz com que
os gestores e os líderes olhem sobre aquele enfoque, né? Que sempre, enfim, através dos processos estabelecidos, consiga sempre ter em mente que tem aí dois olhares, né, concomitantes. Mas aí o desafio também pro RH, que eu vejo, porque passei 4 anos na empresa, vivenciei muita coisa, é a importância de uma seleção correta, uma seleção adequada de novos empregados, né, digamos, colaboradores. Todo mundo que entra nessa nova organização deveria ter minimamente um fit cultural, né? E quando não se tem um fit cultural, eu acho que assim, pode ser um pingo dentro do oceano, mas que pode gerar uma receita para o desastre. Exatamente, é difícil. Tudo que estava alinhado e equilibrado, às vezes pode dar uma comunicação muito torta. Então, eu acho que são esses pontos, pensando assim, bem rapidamente, que eu poderia trazer assim, meio de guarda-chuva, que foram pontos de diferenças e também os desafios que vieram junto com esse pacote. Então, quando você estava falando dessa empresa, com essa cultura forte, com a priorização de pessoas e resultados assim no mesmo nível, eu fiquei pensando, bom, depois de uma experiência com uma equipe numa empresa fortemente competitiva, sobretudo naquela época, né? Aí você muda para uma empresa com um RH mais forte, uma empresa que, teoricamente, era mais humanizada. Você viu reflexo disso no resultado, efetivamente? No clima, eu imagino que tinha um reflexo no clima, mas no resultado, na performance das equipes, você viu uma diferença? Via. Eu acho que, assim, com relação à minha expectativa, eu tinha um referencial diferenciado, para mim eu tinha uma velocidade interna e uma expectativa de velocidade de implementação diferenciada. Mas para a equipe, assim, eu acho que a própria construção do plano estratégico já levava aquela cadência, aquela velocidade interna empresarial em jogo, né? Então, eu acho que, assim, às vezes, por conta da cultura americana, você, enfim, sempre tem um olhar muito imediatista, principalmente de execução, e às vezes, quanto mais rápido ou quanto mais eficiente colocar na rua, melhor é. E aí é que acontece o desnivelamento, né? E eu acho assim, eu acho que tinha um impacto, mas mais para eu que estava chegando, mas eu não via nada que menorizasse, muito pelo contrário, eu acho que no final das contas os resultados eram bem colhidos e alinhados com a proposta e com a missão da empresa, que era uma missão realmente que estava no sangue, está no sangue de todo mundo que faz parte dessa cultura empresarial. Com metas tão agressivas quanto... Sim, metas tão agressivas quanto, eu diria que talvez o timing é que é mais realístico, quiçá, é a palavra, porque era uma empresa completamente estruturada em termos de processos, de scorecards, de metas, de revisões de plano, de contexto econômico. Então, sim, o mercado, inclusive, que era um mercado que até hoje cresce a mais de 2 dígitos, então tinha essa cobrança, tinha esse atingimento, mas eu acho que talvez o timing, né, o olhar era menos de curto e mais de médio, talvez, possa dizer isso. Obrigada. Eu fiquei com vontade de te perguntar uma coisa que eu não sei nem se eu vou formatar essa pergunta direito. É porque, trazendo o assunto para a multiculturalidade, né? Você falou, você saiu de uma multinacional americana, né? E aí você foi para uma empresa familiar brasileira, onde você colocou os relacionamentos eram mais importantes. Os relacionamentos mais importantes faz parte da cultura brasileira, que é uma cultura coletivista, onde os relacionamentos vêm primeiro. Mas você trabalhava numa empresa americana, com brasileiros. Como é que você acha que a cultura da empresa impactava os funcionários, né? Os funcionários brasileiros, que são normalmente mais relacionais, como é que a cultura americana impactava o relacionamento, a performance, o jeito que vocês lidavam no trabalho? Faz sentido? Nem sei se fez sentido. Eu entendi. Eu entendi a sua pergunta. Eu acho que o viés do resultado, da cobrança do resultado, inclusive até a meritocracia baseado em resultado, não necessariamente o how e o como, né, o bem-estar das pessoas, como as pessoas se sentem dentro da empresa,
é tão forte que eu acho que acaba algumas vezes em segundo plano, sim, porque o fato é, precisamos atingir aqueles KPIs de negócio. Caso contrário, assim, ninguém vai receber o bônus no final do dia, não estamos atingindo a meta. Então, é doloroso às vezes. Eu até fazendo parte. Quantas vezes é doloroso porque você acaba, dependendo do líder que se tem acima de você acaba indo buscar o resultado no matter what, entendeu? Então, é doloroso por isso, porque, como você falou, naturalmente a cultura brasileira é coletivista e a gente, num contexto mais pragmático, em primeiro plano, precisa trazer o resultado. Se for com todo o resto, todo mundo feliz da vida e chegou super animado, foi dormir meia-noite mais contente, ótimo. Mas se foi dormir meia-noite não contente, e se pelo menos trouxe o resultado, tá tudo certo. Eu me lembro muito, é porque, só para pegar aqui, eu atendia vários clientes, né? E eu teve uma época que eu atendi a Coca-Cola, por exemplo, e eu atendia a Petrobras. A Coca-Cola tinha essa cultura americana, e eu me lembro, teve uma época um cliente alemão que ele abriu a reunião dizendo assim, a gente lá for fazer uma apresentação, ele abriu a reunião falando: gostaria que vocês soubessem que as únicas pessoas que estão ganhando dinheiro com essa marca são vocês da agência, porque aqui ninguém está ganhando dinheiro. Isso antes da gente apresentar a campanha. Eu falei, opa... Ou eu não sabia na época, hoje eu entendo o tom, né, de uma empresa que tem uma... sutileza, né? A sutileza. É uma cultura que vai direto ao ponto, não tem mimimi, e, olha, ninguém está faturando, espero que vocês tenham uma boa campanha. Era isso, né? Que no país, né, na Alemanha, ok, mas no Brasil entra atravessado, e aí gera todos os conflitos que a gente sabe que a multiculturalidade traz, né? O que eu só ia acrescentar uma coisa na tua pergunta, Cris, porque uma coisa que a Vivi falou do fit cultural, porque são brasileiros, sim, mas eles são brasileiros que têm um fit mais próximo daquele, tem um fit, não, tem um perfil mais próximo daquele que é a cultura da empresa, né? Porque os outros não sobrevivem, é o que ela falou. Só os fortes, entre aspas, né? Só os que têm o perfil sobrevivem, os que não têm sucumbem. É verdade. Emocionalmente, fisicamente, enfim. E aí vem a famosa palavra já mais nova, o burnout, né? Que até então a gente não experienciava isso, ou pelo menos não tinha um nome oficial para dizer. Não tinha um nome, mas existia. É verdade, exato. E tem esse da moda também, que é o propósito, né? Assim, quando o seu propósito é alinhado com o propósito da empresa, você até aguenta, mas quando o seu propósito é desconectado, aí o fit cultural não entra mesmo, né? Porque aí você não consegue entrar dentro da cultura da empresa. Né? Exato. Você deu uma experiência importante com times remotos, né? Sim. Você trabalhando remotamente com gente pelo mundo inteiro. E você teve um líder que era assim também, né? Que é o líder gerenciava de longe. Então, começa dizendo para a gente como era esse modelo, como é que ele funcionava. Tá. O modelo era eu, base São Paulo, como líder de uma marca recém-lançada no mercado americano de consumo, me reportando ao VP base Estados Unidos e com uma equipe de 7 pessoas embaixo de mim, também base Estados Unidos. Então, remotamente, eu lá trabalhava todo, assim, a empresa oficialmente na costa oeste, então 4 a 5 horas de defasagem de time zone. Então, eu começava a trabalhar às 11 horas do Brasil, né, mais cedo nos Estados Unidos, e aí ia até as 8 da noite. Então, assim, é um super desafio, por mais que viagens frequentes aconteçam, sou eu aqui, Viviana, brasileira, em São Paulo, atrás da minha tela, e uma série de pessoas do outro lado. Então, acho que, assim, um contexto desafiador, com vários ingredientes que eu acho que são, em si, desafios para essa jornada. Então, primeiro é a localização, né? Quer dizer, os membros do time nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país continental, como é o Brasil. Então, pessoas na costa oeste, pessoas na costa leste do meu time. Né? Só aí, se você pensar em termos de localidade, são pessoas que... americanos nativos, que se na costa oeste e na costa leste são completamente diferentes. Também tinha pessoas no time, não só americanos
E o Direct Report também nos Estados Unidos, mas não junto fisicamente com o time. Né? Então, não era privilégio meu estar longe, mas também Direct Report poderia estar a 2 horas de avião, sei lá, de 80% do time. Então, localização. O segundo ponto é uma equipe diversa, internacional, né, multicultural, porque tinham americanos nativos, tinham já americanos descendentes de asiáticos, de indianos, então dentro do mesmo time, daí tem um abismo também, tem uma diferenciação. A própria língua, que é a língua adotada em inglês, né, mas a língua é muito mais do que você aprender o inglês e se comunicar, né? Você tem aí a forma de se comunicar, que é quase que a ponta do iceberg de origens diferenciadas, de culturas diferentes. Então, você tem aí um desafio em se comunicar claramente, né? E principalmente quando você está remoto, você não conta com todos os recursos, né? Você tem o próprio tipo do humor, né? O tipo do humor brasileiro é bem diferente do humor americano e vice-versa. Então, às vezes, você acha que você está abafando, que você fez uma piadinha e ninguém entende. Ou então, às vezes, eu não entendia muito bem, cara. Ou então, era uma piada que eu falava, gente, isso é uma piada, não estou entendendo, o que é isso? Né? Então, tem esse desafio, essa diferença. O quarto seria o time zone, né? Que tem essa questão de todo mundo ter a sensibilidade que 10 horas da noite no Brasil, né? Não é hora, talvez, de ligar para a Vivi e falar, olha, vamos entrar num call, né? Ou então, preciso de um relatório ainda para hoje. Né? Assim como eu também tenho a sensibilidade que quando eu estou começando, as pessoas já estão começando a acordar, então até o bom dia, boa tarde é diferenciado quando se liga o computador. E o quinto ponto é a conexão com a vida local, né? Às vezes pode ter acontecido uma catástrofe de chuva nos Estados Unidos, eu estou ligando, oi, tudo bem? Está todo mundo surumbático, falando, você não sabe o que aconteceu hoje. Teve uma vez que eu estava na call com uma pessoa, ela estava no Texas, uma pessoa que trabalhava comigo, ela falou, Vivi, desculpa, vou ter que sair agora do call, está tocando a sirene, vai entrar um furacão aqui, eu vou para o abrigo. Tchau, puf, desligou. Não deu nem para eu falar, boa sorte, cuidado, nada, desligou, pá. Então, assim, tem esse olhar atento, né, de quem está de fora, e aí, principalmente meu, para ter minimamente um pouco mais de conversa e de entendimento. Então, eu acho assim, permeando essas diferenças, às vezes é um abismo, né? É necessário realmente entender o que faz sentido, o que dá certo, como a gente gerenciar esse dia a dia. Né? E aí, falando um pouco de lições aprendidas, assim, eu acho que a questão da empatia é um ponto-chave, né? Eu acho que a empatia aqui é chave para ambos os lados, né? Ouvir a escuta, tentar conhecer um pouco das pessoas e até minimamente o histórico das pessoas, né? E o americano tem muito disso. Eu sou vinda onde? Eu sou vinda daquele estado, gosto disso, meu hobby é esse. Eu acho que isso ajuda muito a gente ter ingredientes mínimos para tentar começar a entender a história daquela pessoa. Eu acho que relacionamento é uma coisa importante, fazendo paralelo lá com a empresa brasileira, aqui essa cultura relacional é muito mais importante quando se está num time com diversidade cultural, porque você precisa alimentar e estreitar esse relacionamento, entender as origens, tentar, né, sei lá, sempre fazer uma conversa de warm-up, apesar da gente saber que a cultura americana é muito straight to the point. Interessante nesse ambiente onde estava, que era uma startup, e eu acho que pelo fato de ter uma diversidade já nata de pessoas dentro dos Estados Unidos e também de origens diversas, as pessoas tinham um pouco desse... Eu convivi em vários grupos que tinham esse warm-up, e é importante aquela conversa rapidinha, aqueles 2 minutos, quiçá, antes de começar a reunião em si, né, falar um pouquinho do cotidiano, trocar vivência, está chuva, está forte, e aí o Halloween é hoje e tal. Eu acho que a câmera ligada também foi um aprendizado muito importante. A câmera é interessante porque você vê a pessoa, você tem um recurso visual, às vezes você tem um pano de fundo que a pessoa está na cozinha dela, o que diz quando está na cozinha dela, ou não está no quarto ou na sala, né? E também eu acho que o engajamento, eu acho que tentar trazer um engajamento que seja virtual. Então, em Halloween, a gente já teve câmera ligada, todo mundo apareceu no dia de Halloween que estava trabalhando, era véspera do Halloween, estava todo mundo já fantasiado. Ou então holidays, que não é o Natal, são os holidays, cada qual tem seu festejo, sua celebração, né? Sua religião.
então fazer uma coisa diferente. Eu acho que esses são, pelo menos na minha experiência, foram ingredientes que eu senti que foram importantes para construir um pouco dessa história dentro da empresa. E nesse, assim, você falou que a tua equipe era uma equipe, apesar de todo mundo falar inglês, você provavelmente tinha diferenças de sotaque, né? Alguns talvez fossem mais fluentes, outros um pouco menos fluentes, se bem que você falou que já era a segunda geração, né? De repente já eram filhos de imigrantes. Sim, mas sotaque tinha muito, sabe? Tinha os indianos, especialmente, eu demorei a acostumar com o sotaque dos indianos, uns mais, outros menos, mas foi legal, assim, boas risadas. Então, tendo essa diversidade, você tentava ter um padrão com todo mundo, você tinha truques, truque não é bem a palavra, mas você tinha, de repente, algum tipo de, com esse tipo de pessoa eu vou você mais direta, eu vou ter reuniões com mais frequência, você tinha que usar essas astúcias? Se adaptar. Sim, eu acho que sim, acho que tem adaptação, não tem regra geral para todo mundo, e isso eu fui aprendendo com o dia a dia, né? Levando, tropeçando muito e levantando algumas vezes. Eu acho que, sim, tem pessoas que têm, digamos assim, o termômetro de relacionamento mais justo, mais apertado, né? Mesmo assim, olhando em nível hierárquico maior de board, tem uns que são mais abertos, outros que são menos. Sim, eu podia, digamos assim, descer um nível mais de intimidade, inclusive de discussão de negócio, sentia mais abertura com pessoas que já eram, digamos, imigrantes, né, que não eram nativos americanos, né, acho que os indianos tinham bastante abertura, alguns asiáticos também. Então, até... sim. Uhum. Não, desculpa, eu estava me lembrando aqui, porque, na verdade, a gente tem uma cultura, né, muito próxima dos asiáticos, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista de valorizar os relacionamentos, dos asiáticos, dos indianos. Então, eu acho que eu fico aqui imaginando que talvez fosse natural essa identificação também, de você sentir uma facilidade com eles que talvez você não sentisse tanto com pessoas da cultura puramente americana, talvez. Sim, eu concordo, principalmente na intenção de ouvir mais, de saber como é que é o meu dia a dia, de querer conhecer um pouco mais, construir um relacionamento com a Viviana no Brasil. Sim, eu sentia mais abertura. Aí dentro dos americanos varia muito, né? Você tem a costa oeste, que já é mais aberta, né? O centro, dos americanos são um pouco mais fechados, então... Aos poucos eu fui entendendo um pouco, conseguindo mapear com mais facilidade e aí ajustando o meu tom e minhas estratégias de abordagem, seja em frequência, ou seja em como chegar para realmente fazer uma discussão mais produtiva. Eu queria levantar um ponto que é até delicado, porque assim, a gente entrevistou a Ariane é uma francesa no Brasil, e eu perguntei para ela, você acredita que o fato de você ser francesa te ajudou a abrir as portas para ter uma consultoria? E ela falou, com certeza. Por eu ser francesa, eu já saía de um nível acima, porque o brasileiro acha que, né, que veio de fora é bom. Agora, você era uma brasileira gerenciando americanos. Você sentiu algum tipo de... Eu não sei se a palavra é preconceito. Você sentiu algum tipo de... Resistência. Boa, obrigada. Sim, senti. Eu acho assim, o que eu tinha ao meu favor eu estava entrando numa empresa que nasceu B2B e se tornou B2C, de um segmento que era adoçamento. E eu, no Brasil, gerenciei a marca líder, né, secular de adoçamento, que é a Açúcar União. Então, eu trazia um know-how de bem de consumo importante para o grupo, conhecimento de alimentação, né, e aí cascateando para as ferramentas de marketing, enfim. Então, acho que aí foi um ponto positivo. Mas tem uma adequação para o mercado americano, que por mais que eu tenha todas as pesquisas no mundo disponíveis para mim, Nielsen, etc., não é o suficiente. Aí vem a troca, que é o interessante. E sim, algumas vezes senti resistência. Por vezes, sim,
de repente, se eu viesse da Inglaterra, talvez seria mais fácil a entrada em alguns sentidos. Mas não foi drástico, não. Eu acho que, assim, pela característica cultural da empresa, por mais sendo uma startup, era uma empresa bastante diversa, eu sentia bastante abertura. Eu acho que dentro de um 0-100, não foi uma coisa máxima que realmente tenha me impactado bastante, mas sim teve. Desculpe eu aprofundar um pouco nisso, né? Porque eu acho que assim, o papel dessa live é trazer os exemplos reais, né? A gente sair um pouco das teorias e trazer. Em que momento você sentiu esse tipo de coisa que você diz assim, é porque eu sou brasileira? Nós somos mulheres, a gente sabe que em algum momento a gente fala, é porque eu sou mulher, porque se tivesse sido um homem que falou isso, era diferente. Em que momento você sentiu, é porque eu sou brasileira? Talvez eu acho assim, às vezes a comunicação ela é muito sutil. Então, alguns momentos, o americano ele é muito pragmático. Eu sempre trabalhei com americano, mas ali eu estava trabalhando com pessoas que moravam nos Estados Unidos, né, 24 horas por dia. Então, às vezes, tinha um ruído de comunicação. Tinha um ruído de comunicação, de repente, numa entrega, num pedido, porque o brasileiro tende a olhar muito os 360. Então, ele traz a resposta, mas também traz um passo a mais. O americano não, é aquilo, é aquilo. Então, se você começa a desfiar e falar, né, do impacto da rebimboca, da parafuseta, que era o que ele queria saber, no resto todo, a comunicação não flui. A coisa para e fala, não, a gente quer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Quer isso aqui, isso aqui. Então, algumas vezes eu sentia que uma pessoa botava tudo muito no papel, escrevia muito no e-mail, para garantir uma clareza, e que a clareza vinha de culturas diferenciadas. É fato, a cultura brasileira é completamente diferente da americana. Talvez se fosse uma inglesa, já facilitaria muito, até porque a língua é a mesma. Né? Então, por exclusão, eu sentia isso. Agora, não tive nada de porta aberta com relação a isso. O que eu tive, aí foi um ponto fora da curva, que foi, talvez a gente esteja avançando um pouco, um passo a mais, que seria, eu falei do fit cultural, né? Então, assim, é importante o papel da RH no recrutamento de pessoas que têm um fit cultural. E teve um acontecimento lá na empresa que realmente a pessoa que entrou, que era um nível era bem alto, não tinha um fit cultural com a empresa, né? E era uma pessoa bastante intransigente, que queria colocar da forma dela, não escutava, e fazia as pessoas trabalharem muito, até para um nível americano. É diferenciado do Brasil. A gente tem uma tolerância diferente em termos de nível de trabalho. E aí eu ouvi coisas, né, faladas do tipo, não, tem que trabalhar mesmo, ponto. Não importa se é férias lá no Brasil ou não. Então, eu acho que isso passa um pouco também pelo diferente, né? Por ter um patinho diferente dentro do grupo ali. E pelo tom de voz, comentários, você sente às vezes, né? Que tem mais por detrás, não é só o que está sendo dito. Não, aproveitando então o gancho da questão do fit cultural, nesse teu exemplo que você trouxe, que era uma pessoa até que não era nem uma pessoa que entrou na base, né? Entrou no topo. Eu tendo a pensar que, nesse caso, um caso onde existe uma disparidade tão grande entre o perfil da empresa e o perfil do executivo, eu tendo a imaginar que esse executivo não se perpetuou muito tempo nesta posição. Porque eu acho que a própria empresa, ela segura os que aderem e ela se descarta os que não aderem, né? Sim, não se perpetuou, mas demorou mais de um ano para isso acontecer. Né? E eu acho que teve várias situações que aí, dentro do seu ponto, na cultura americana, realmente de não aceitar com tão facilidade, que eu acho que os brasileiros, às vezes, deixam o sapo descer bastante pela goela abaixo,
E os americanos... Para não esbarrar no relacionamento, né? Você tenta... Para não esbarrar no relacionamento a todo custo. Para o relacionamento, às vezes, porque realmente tem receio de acontecer um corte, de retaliação. E o americano não tem muito medo disso. Ele sabe que se ele sair do emprego, ele vai conseguir outro daqui a 2 meses, entendeu? Eu acho que tem também uma questão econômica. Então, esse expurgo aconteceu rapidamente, porque houve uma denúncia para o RH. Houve uma denúncia do RH da forma de atuação desse líder, desse gestor, e aí esse gestor foi afastado por conta da denúncia. Assédio moral, né? Assédio moral. Assédio moral. E assédio moral, inclusive, pessoas do meu time falando, olha, porque essa vaga era uma vaga afirmativa, né, para mulheres negras. Então, uma pessoa do meu time falando, olha, imigrante por imigrante, minorias por minorias, eu também sou a minoria, né? Então, sim, acontece. Eu acho que o expurgo acontece. Em algumas empresas demora um pouco mais do que outras. E aí eu quero só trazer uma questão cultural que me veio aqui, Cris, que é a questão de, eu acho que nossa cultura, a gente, apesar de ter muita burocracia, a gente não confia muito nas instituições, né? A gente é muito hierarquizado, então eu acho que isso dá no caso aí, no teu exemplo, a um americano, eu acho que o americano se sente empoderado para fazer uma denúncia e saber que aquela denúncia vai ser levada a cabo, entendeu? Eu acho que nós não temos... Eu não tenho confiança no meu sistema legal hoje, que se eu te processar alguém, que isso vai acontecer, que vai dar certo e que vai ser num tempo hábil. Então, eu acho que também confiar nas instituições, confiar que a denúncia vai a cabo, eu acho que isso influencia também, né? Perfeito, porque a gente tem essa tendência de, meio que, né, quando fala da cultura americana straight to the point, a gente tem um viés, né, de julgamento aí por trás, mas as coisas lá funcionam e as coisas estão no contrato. E se me mandarem fazer uma coisa que está fora do meu contrato, eu digo aqui, não está no meu contrato, sou sorry, não vou fazer. E tudo bem. E se eu processar a empresa, a próxima empresa vai me contratar. Né? Acho, pelo menos. Isso, eles processam e ganham. Não é só processar, eles processam e ganham. E isso não dá uma... Como é que era naquela... Uma mancha negra. Porque a primeira coisa que a pessoa diz, vou processar a empresa, mas eu não sei, porque eu ainda estou no mercado, aí pode ser, né? É a primeira, o senão, né? Tipo... então, a flexibilidade da nossa cultura também traz algumas coisas bem ruins, né? Uma tolerância exacerbada, né? Eu estava pensando aqui, hoje nós temos cachorros, assobios, temos de tudo hoje nessa live, né? Apareceu de tudo aqui. Você falou um negócio que eu achei interessante, que é assim, então, aí a pessoa liga a câmera, né? E aí está na cozinha, e está... Como é? Essa pergunta é difícil, tá? Não estava no script. Mas como é que a gente faz, ou como é que você fazia para afastar o julgamento, né? Porque você está numa cultura asiática e o cara está na... Eu morei na China há 11 anos. Então, de repente, ele está na cozinha e está comendo, porque meio-dia eles vão parar e vão comer e dane-se, né? E aí você tem que não julgar aquilo. Tem alguma dica de como você fazia isso? É difícil. A minha dica, eu acho que era, quando eu desligava o call, eu ia correndo falar com alguém dentro da minha casa. Falava para o meu marido, você não acredita que eu vi isso. Era muita história. Eu acho que tudo que eu tentava realmente me conter e não julgar, ficava no subliminar. Quando chegava à noite, na hora do jantar, era com um copo de vinho na mão para dar risada. Essa é a minha dica, porque tem coisa muito diferente, assim, não tem como... né? Enfim, desde no sofá agarrado com o cachorro, sabe, dentro da live, ter que parar para abrir a porta, alguém tocou na porta, bateu na porta, é a Amazon entregando alguma coisa, a pessoa simplesmente sai de lá e você fica esperando, olhando o tempo, esperando, o tempo está passando, sabe? Então, eu acho que essa é da boas risadas. Eu acho que é fazer um livrinho de pérolas. É a melhor dica que eu tenho para dar. Eu queria fazer uma... Empatia, né? Só porque você falou em empatia, né? Eu acho que é aí que está a empatia. Que tem a empatia emocional, né? Onde você sente a emoção do outro, mas tem a empatia cognitiva aqui.
Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Exato. Vou até anotar, Exato. isso é empatia cognitiva, porque de fato é isso mesmo. É isso a pessoa mesmo. não saiu porque ela foi mal educada com você, ela saiu porque tocou a campainha, eu vou atender. Não é para atender a campainha que está tocando, né? Qual é o sentido? A outra cozinhando, literalmente, ela estava fazendo café da manhã dela, dentro da cozinha, e discutindo os temas de negócio. Eu ficava falando, gente, custa acordar mais cedo, fazer seu café depois, né? Assim. Aí a gente fica olhando, não, agora ela botou mate, agora ela botou adoçante, agora ela botou não sei o que. Então, as coisas meio... Você sentiu, desculpa, vou pegar o gancho aqui, você sentiu, porque o Brasil é muito hierárquico, né? Eu não sei nem se essa coisa do, me deixou aqui, foi abrir a porta, não resvala um pouco na nossa hierarquia, né? Que é, sou chefe dela, ou sou uma par dela. Como é que ela leva? Eu acho que, para mim, o que bate mais é o respeito, e eu acho que, não sei, eu acho que tem um pouco dessa disciplina meio assim, sabe? Por exemplo, então, para mim, roda assim. Falei, caramba, ou ela está aqui conversando, ou a gente está focado, ou a gente não está focada. Tanto foco, straight to the point, cadê que agora não estou vendo ele? Mas, então... Prioridades, né? Prioridades. A pessoa está na casa, a prioridade agora é o café, né? É uma questão de... Mas eu acho que é salutar, eu acho que essa coisa da hierarquia, eu acho que é bom, sabe? Eu acho que é bom para a gente. Eu acho que é um benefício para um pouco nessa troca cultural. Porque às vezes a gente fica muito rígida. Quantas vezes a minha filha chegou na reunião, batendo na porta, e eu assim, caramba, agora deve estar todo mundo ouvindo a minha filha falando alguma, né? Aí ela chegava com uma lousa escrita assim, mamãe, posso comer o brigadeiro agora? Tava a lousa assim. Porque eu falei para ela, minha filha já era treinada. Eu falei, olha, não quero você aparecendo aqui por trás da minha live junto com as pessoas do meu trabalho. Cara, e olha, e a cultura americana, que é muito pouco hierárquica, quando começou a pandemia, meu marido trabalhava na IBM na época, a regra foi, quando aparecer uma criança na sala, pare e apresente a criança. Eu vontade até de chorar quando ele falou, literalmente, porque eu cheio de filho, né? Falei, gente, que coisa sensacional, que coisa humana, né? Porque, tu tá em casa, a criança entra. Então, durante a pandemia teve uma questão dessa também. Minha filha entrou, mas ela entrou, não tinha lousa, não tinha nada. Ela entrou entrando, né? E começou falando comigo em português, e a minha chefe viu ela do outro lado da câmera. Aí ela começou a falar, olha, como é que você tá? Qual é seu nome? Não sei o quê, você é filha da Viviana, papapá. E a minha filha começou a conversar com ela. Eu achei bacana também. Então, acho que reforça esse ponto, né? Que acho que a gente precisa um pouco mais da flexibilidade, da ausência um pouco dessa hierarquia que às vezes fica meio cara, meio pesada. E que a gente nem sabe onde é que ela está, né? Você falou respeito, mas se você for olhar bem o que tem por trás de dimensão cultural, é um pouco a hierarquia, né? Eu acho que você está certo. Não os livros que eu leio, tá? Manda aí, Cris. Uma curiosidade, eu acho que a Viviana ela tem uma trajetória assim, bastante diversa, né? Você trabalhou em empresas com muita estrada no mercado, trabalhou em startup, trabalhou em empresas americanas, trabalhou em empresas brasileiras. Com que tipo de cultura, vamos dizer assim, você se sente mais conectada? Onde você se sentiu melhor? E, claro, sabemos que existem outros fatores, as pessoas, claro, mas onde você se sentiu melhor? Olha, para te ser bem sincera, eu acho que depois que me ficou bem azeitado, eu gostei bastante dessa cultura americana que eu vivenciei. Eu pensei um pouco sobre essa pergunta. Eu acho que sobre se pensar você fala? Essa no remoto, na remota americana. Eu acho que depois que chegou no patamar de confiança e de relacionamento já mais azeitado, eu acho que é bacana, porque eu acho que tira as nossas travas. Vou falar da hierarquia que a Cris trouxe para cá, que de repente algumas vezes eu leio como respeito ou como outras coisas diferenciadas, mas eu acho que tira um pouco das travas que a gente tem na nossa cultura brasileira, que apesar de a gente ser muito coletivista, sociável, a gente tem o outro lado, né? De que a gente sempre acha que a gente tem que dar o sangue e o outro e daquela maneira, e tem que aceitar do jeito que é,
tá tudo certo. E não é bem assim. Então, eu acho que tem essa naturalidade, às vezes, essa abertura do americano falar, dá licença, eu vou ter que abrir a porta e já volto para continuar trabalhando. Então, e a questão do pragmatismo também, que eu acho que tem a ver com o estilo meu, né? Eu gosto de navegar em empresas que realmente têm foco mesmo no que se está se tratando e numa velocidade bacana. Então, que é o antagonismo do quando a gente olha em si uma empresa brasileira que tem mais tolerância, né? Que no início é muito acolhedora, que é muito legal, mas é difícil da gente trazer as dores do negócio para dentro da sala quando todo mundo é uma grande família, porque tem uma hora que você tem que falar da dor, do problema, e aí o brasileiro tende a tomar para si, né? Ah, mas está dizendo que eu faço isso, eu sou assim, eu não sou. Não estou dizendo nada, estou falando que o problema é esse. Então, assim, resumindo tudo isso, eu gostei dessa minha experiência remota com uma empresa americana, que aí está dentro de um viés de startup, que é diferenciado de uma empresa multinacional estruturada, que realmente eu acho que deu uma maciada em certos pontos culturais da cultura brasileira que eu acho que me incomodam. E você sabe, isso que você falou, ó, tá vendo? Tocou o telefone. Isso que você falou dessas situações que aconteciam, eu acho que, de certa forma, aumentaram o relacionamento, né? Você entra na intimidade da pessoa. A pessoa está aqui fazendo café, você está vendo ela, de repente ele está de bermuda e de camiseta. Enfim, é um ambiente mais informal e você aumenta a conexão das pessoas, né? Porque você meio que está na casa dela, né? Vê o filho, enfim. Né? Sim. Eu acho que tem a ver com isso também. Agora, vou fazer a pergunta difícil também, né? Então, como faz, então, uma brasileira que é mais pragmática, né, que em alguns momentos se identifica com a cultura americana, como é que você sobrevive na cultura brasileira, na sua vida pessoal mesmo, né? Depende muito da maturidade da empresa e do porte da empresa brasileira, eu acho, né? Eu tive essa experiência numa grande empresa brasileira, estruturada, governança, mas também vivenciei uma empresa de pequeno porte, basicamente o único dono que gerenciava todo o negócio. Então, eu acho que, sim, dependendo da governança, da estruturação da empresa, eu navego com mais dores ou menos dores. Eu acho que o caso lá da empresa grande, mais estruturada, eu agradeço a Deus que foi a minha primeira transição, porque se eu tivesse mergulhado de cabeça, logo numa empresa pequena, de dono, né, e que o dono, enfim, ele entendia do negócio de cabo a rabo e ele decidia tudo, talvez eu teria não aguentado o task force, né? Talvez eu não teria rendido muito tempo na empresa. Então, eu tento trazer os ingredientes que eu acho que falta dentro os amaciamentos, né? Eu tento, por exemplo, a pontualidade, o foco e a objetividade. Eu não vou pular as fases, é claro, a gente vai ter o warm-up, a gente tem que ter em alguns momentos um warm-up maior, eu sei, dependendo da situação, da circunstância, dentro da empresa brasileira, mas a agenda está lá. Então, acho que assim, gente, a agenda é essa. Se a gente não conseguir chegar até o fim da agenda, como é que a gente vai resolver? Né? Vamos marcar um outro horário? Então, eu tento contrabalancear. Algumas vezes a dor é maior, outras é menor. Depende do ambiente onde eu estou inserido, empresarialmente. Tem um comentário aqui do Jonatas Prois Pereira. Muito sucesso, Viviana. Peguei a conversa de andamento, mas é bom rever você por aqui. Grande abraço. Legal. Obrigada, Joe. Mas peraí, eu queria saber, e na vida pessoal? Ok. Como é que eu sou na vida pessoal? Porque assim, eu sou uma brasileira na Polônia, eu fui uma brasileira na China. Né? Eu não trabalhava em corporações, mas eu tinha que me adaptar. Então, eu fico imaginando uma pessoa pragmática, com agenda, horários, etc. Como é que você sobrevive na cultura brasileira? Aí no Nordeste. Eu acho que as dores de barriga são grandes. Por exemplo, você assumir uma posição profissional no Nordeste, uau, é uma baita de uma mudança cultural, principalmente. Eu sou carioca, fui para Curitiba, passei 10 anos, fui para São Paulo, imagina agora eu subindo um degrau a mais. Não, pessoalmente, sim, eu tenho minhas dores.
É um exercício diário, Cris. Eu acho que a gente também a gente tem que orar e vigiar, né? Eu acho que um dia após o outro. Algumas vezes vocês conseguem, né, ser mais reticente, adotar estratégias que funcionam, outras vezes nada funciona, tudo foi por água abaixo e realmente está indo num viés que não bate com a minha cultura pessoal, digamos assim, meu modo de agir. É um treino, é um treino diário. Eu acho que também a idade ajuda, né? A gente vai virando, a gente vai tirando, vai dando mais risada das coisas. Não, Eu acho que você o vai humor ficando mais flexível também. Você vai ficando mais flexível também. o humor é um aliado, eu acho. A gente dá boas risadas no final do dia, senão daria ficar sem história para contar, né? Vivi, a gente está chegando ao fim, a gente tem 10 minutos. A gente queria saber quais são os seus próximos passos. Ai, não, deixa eu fazer a pergunta antes, então. Então tá, Cris. Não, é porque, olha só, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, né? E a gente está falando de diversidade cultural e a gente sempre está falando da multiculturalidade de nações. Mas o Brasil né, são vários países ali dentro. E aí tem, né, o famoso paulista com carioca. Você que trabalhou nesses 3 lugares, você consegue dizer as diferenças culturais que existem realmente, se existem realmente? Eu senti muitas. Eu fui para Curitiba, uma cidade, eu senti bastante provinciano, né, uma dificuldade de realmente criar uma empatia e uma intimidade com os curitibanos, apesar de que eu fui para uma empresa que tinha um misto de paulistas e cariocas bem grande, isso me facilitou dentro do ambiente empresarial, mas fora, pessoalmente, foi uma dureza. Né? Enfim, a forma de viver, eu sou a típica carioca, não tinha nos meus momentos de lazer em Curitiba, eu tentava criar outros, porque tudo que eu gostava de fazer no final de semana não dava para surfar uma onda, digamos, em Curitiba. Mas dentro daquele meu jeito empenhada, focada, fui com uma listinha de pessoas e fui fazendo meu networking, né? E tentando, acho que assim, criar empatia e não voltar para casa reclamando das diferenças, mas sim dar risada das boas diferenças. Eu acho que isso é um bom início de conversa. E aí, para São Paulo, já foi uma mudança muito melhor, mas muito mais aberta, uma cidade cosmopolita, mas uma cidade freneticamente estressada. Né? Eu acho que um peso de workaholic muito grande, que também eu acho que foi um ponto cultural para mim difícil, né, de tentar criar os meus momentos mais de relax, porque realmente até dentro do trabalho mesmo era um outro ritmo. E eu não sei se eu consigo voltar para o Rio de Janeiro e trabalhar com muita facilidade, não. Eu acho que se eu encarar um ambiente empresarial carioca, aí vai ter um momento de transição, né? Vai ser interessante. Mas por que você está falando? Você não chegou a falar do Nordeste, falou? Você chegou a trabalhar no Nordeste, não? Não, Nordeste não. No Nordeste eu tenho essa questão cultural por família, né? A família do meu esposo toda é do Nordeste. Então, mas no Rio, mas me fala do Rio, que você fala assim, eu não sei se eu... Onde você acha que ia ter mais dificuldade? Não, dessas todas que eu falei, eu acho que eu teria mais dificuldade no Nordeste. Né? O Rio eu sei como é que navega as coisas, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu, Viviana, já sou uma pessoa diferente depois dessa turnê, né? Dentro do Brasil e também com experiência profissional fora. Então eu já sei que tem os gatilhos dos cariocas que já são coisas que não combinam comigo. Aí vem aquelas dores que a Cris me perguntou, mas como é que é você dentro da cultura americana, um relacionamento pessoal? Então, mas, de novo, já é um... Eu acho que, no final de contas, eu vou tirar de letra, mas vai me custar aí um tempinho para me acostumar. Aproveitar, isso aí é o gancho para explicar o nome da nossa empresa, Terceira Cultura. O Third Culture Kid, a criança da terceira cultura, é aquela que nasceu numa cultura, foi criada em outra. E aí ela aprende o termo que você usou, aprende a navegar nas diferentes culturas. Então, meus filhos lá que nasceram no Brasil, foram para a China, eu morava na China, estavam na escola americana e conviviam gente do mundo inteiro. Então, nada de braçada. E o que você está dizendo é que, na realidade, você, dentro do Brasil e
E até fora do Brasil você consegue ir adaptando. E é esse o grande objetivo, né? De você estar você ser capaz de ter a sua cultura, mas ser capaz de navegar na cultura do outro quando isso é necessário. E deixa eu falar uma frase que não sai da minha cabeça. Por mais diferentes, porque nós somos um país continental, assim como os Estados Unidos, mas por mais diferentes que nós brasileiros sejamos, né? Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, as nossas diferenças nunca vão ser maiores do que a semelhança que a gente tem em relação aos outros, né? Então, assim, sempre... Mas eu estou falando isso porque eu achava que seria diferente. Esse é um povo mais... Eles têm mais a cultura isso, mais próximo da cultura nórdica, mais... No final das contas, eu acho que a gente, quando está fora do Brasil, a gente se identifica muito com o brasileiro, não importa de onde ele é, né? Eu acho que o espírito é esse. Você... mesmo nós sendo muito diferentes entre nós, quando a gente está numa outra cultura, a gente se percebe muito parecido. A gente tem o mesmo pacote de valores e de vivências, né? Todos nós sabemos quem é Roberto Carlos e o que ele significa. Todo mundo sabe o que é um domingo. Eu falo isso porque, sério, a gente sabe qual é a vibe de domingo em Curitiba, a vibe de domingo no Rio de Janeiro. Né? A gente sabe o que são ouvir os gols do Fantástico no domingo à noite, querer cortar os pulsos, ter que trabalhar no dia seguinte. Nós sabemos. Mas quando eu estava na China, eu não sabia. Eu passei 11 anos na China sem saber o que eles sentem no domingo. Porque eles trabalham semana fora. O que é o domingo? O que representa, né? Você não sabe. Maravilhoso esse insight, muito bom. Tem razão. Bom, então agora... Deixa a Viviana falar dos próximos passos. Dos próximos passos. Então, eu acho que próximos passos é realmente me inserir num ambiente profissional inclusivo, né? Com bastante diversidade cultural, né? Eu acho que já falamos de tantos Brasis, né? Eu acho que isso para mim são ingredientes que eu acho que fazem sentido para mim em empresas com pautas fortes de sustentabilidade, de ESG, né? E falando no final das contas de gestão de marcas, né? Marcas que é a minha paixão mesmo, de marcas e aí de consumo. Seja novas marcas, seja marcas maduras, diferentes desafios, maturidades, mas onde eu possa realmente estar agregando, né, através dessa bagagem toda que eu tenho, e quiçá ajudando a fazer uma terceira cultura, né, dentro da empresa, no próximo passo. Adorei esse termo, vou usar ele demais. Você já tem essa capacidade, ou seja, a empresa que te contratar já leva alguém capaz de navegar as culturas, já leva aqui culturais. Muito bom, já leva ótimos culturais. É isso aí. Então, acho que está na hora da gente terminar, né? Faltam 2 minutinhos. Nossa, Viviana, foi ótimo, Vivi, né? Muito obrigada, foi cheio de insights muito legais. A gente conseguiu falar de cultura organizacional, né, que a gente nunca fala, a gente falou agora de cultura organizacional junto com a cultura do país. Falamos de pequenas subculturas dentro da cultura brasileira. E na semana que vem a gente vai ter Nicoletta De Denaro, que, como diz o nome, é italiana, e De Denaro é de dinheiro, né? Eu falei isso para o italiano aqui, ele falou, de dinheiro. Eu falei, puta, nem me tinha me tocado disso. E que é casada com um brasileiro, e aí ela vai contar para a gente todas as similaridades e não similaridades que ela viu entre a cultura brasileira e italiana, como é que ela fez para se adaptar, e ela depois foi morar na Austrália, enfim, também tem uma opção de coisa aí super interessante para a gente... E você trabalhou com ela, né, Vivi? Trabalhei com ela, já marquei a live aqui na minha agenda. Vou prestigiar, então, com certeza. Muito legal. Muito obrigada, achei o máximo aqui o nosso bate-papo. E só um lembrete, então, a live vai ficar gravada. Bom, a gente compartilha e tudo, mas ela vai ficar lá na página da Terceira Cultura também, como estão todas as nossas lives, como a Cris comentou. Então, chega lá, comenta. Subscribe a nossa página, que quando a gente tiver 150, a gente consegue fazer a live na página da Terceira Cultura. Então, vamos lá, rumo a 150. Rumo a 150. Obrigada, Vivi, foi um prazer te conhecer, foi um prazer trocar com você. Acho que
Que bom se todo mundo, né, já tivesse passado por essas experiências e enxergasse com esses olhos. Porque ajuda, no final das contas, ajuda a navegar em outras culturas, mas ajuda também a navegar na sua própria cultura, né? Eu acho que sempre agrega. Verdade. Muito bom. Obrigada, Cris. Beijão, meninas. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.